Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo nós lemos até o capítulo 13, versículo 1 de Gênesis. E nós vimos então que Abrão já havia retornado do Egito, onde Sarai esteve no harém do faraó. Se você não viu a história, volta lá, assiste o vídeo. E a partir de agora nós vamos ver o que acontece, porque agora Abrão voltou do Egito, já com sua esposa novamente, e muito mais rico, né? Abastado do que ele tinha saído quando ele partiu para o Egito. E o versículo 2, então, do capítulo 13, diz o seguinte: E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, o que aconteceu? Ele já tinha muitas posses quando ele foi para o Egito. Então Sarai, pela sua formosura, foi tomada para o harém do faraó, né? Mas quando o faraó descobriu que ela era a esposa dele, porque eles quando chegaram lá contaram uma história diferente, se você não assistiu o vídeo, volta, assiste ali que você vai ver a história direitinho. Então Deus assolou o faraó com várias pragas para que ele devolvesse Sarai a Abraão. E ele então devolveu e ainda deu algumas riquezas, muitas posses, gado e etc. para Abrão. E assim ele e Sarai, toda a sua família, todos os seus pertences voltaram para a terra de Canaã. E o versículo 3 então continua dizendo o seguinte: E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai. Então ele voltou para de onde ele tinha saído, né? É o último lugar, né, onde ele esteve antes de ir para o Egito. É uma área de Canaã, então, com mais chuva e, consequentemente, mais vegetação para alimentar os seus rebanhos, o rebanho de Ló, o seu sobrinho. O versículo 4 diz o seguinte: Até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então ele voltou para de onde ele tinha partido, onde ele estava antes, e para o mesmo lugar onde ele havia feito um altar ali no início. E esse foi o último altar mencionado. E o último momento em que ele havia invocado o nome do Senhor, onde pelo menos está mencionado isso na Bíblia. Então ele repete a adoração, e aqui pela primeira vez, desde que ele saiu de Canaã e foi para o Egito, ele invoca o nome do Senhor novamente. Então não existe relato de que ele tivesse feito algum altar ou invocado o nome do Senhor. Desde que ele saiu, foi para o Egito, aconteceu isso tudo e ele voltou. Então, versículo 5 segue dizendo: E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gados, tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. Então, apesar de ser uma região com muitas chuvas, igual nós falamos, já dissemos que haviam meses secos, meses mais chuvosos, no período de seca havia muita fome, no período de chuva, que era esse momento agora, havia muita abundância. Entretanto, tanto as pessoas, rebanhos, tudo, as posses, vamos falar assim, de Abraão e de Ló eram muitas, e a região onde eles estavam não comportavam para que eles ficassem juntos no mesmo lugar. Então eles teriam que se separar e buscar áreas um pouco mais afastadas para que pudesse suprir as necessidades deles e de seus rebanhos. E no versículo 7, então, diz o seguinte: E houve contenda entre os pastores dos gados de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Com os recursos então ficando limitado, né, começou a haver uma rixa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Então lá no campo começava, eu acredito que algo tipo: não, aqui essa pastagem, nós que vamos ficar aqui, não, somos nós. Então eles começaram a se desentender ali pela ausência ou a escassez do recurso. Na verdade, vamos falar assim, a Bíblia diz que o recurso era abundante, só que eles eram muito numerosos. Então, apesar de ser a época de chuvas, aquilo ali não dava conta de suprir para eles, para os rebanhos de Ló e de Abraão ao mesmo tempo. Versículo 8. E Abrão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti,
entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Então Abrão acalmou a situação, pois essa rixa entre os pastores dos rebanhos já havia gerado uma tensão na relação dele próprio com Ló. E como os grupos que estavam com eles, né, as pessoas, né, não tinham motivos para ser amistosos, né, afinal quem era um parente, né, era Abraão, quem eram parentes, né, eram Abraão e Ló. Os funcionários ali, vamos dizer, os pastores ou as pessoas que estavam com eles, eles não tinham assim parentesco, né, que justificasse assim uma afeição, e pelo contrário, eles eram vamos falar assim, de tribos, de nacionalidades assim, que tinham sim motivos para ter de repente alguma rixa. Então isso inflamava ainda mais essas contendas quando eles se desentendiam lá no campo. E era importante então eles fazerem um acordo, né, Abrão e Ló, para evitarem esses conflitos. Versículo 9 diz o seguinte: não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Abrão falando a Ló. Se tomares a esquerda, então irei para a direita, e se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Então a solução foi que eles se separassem. Como membro mais velho e líder do clã, né, Abrão deveria ser o primeiro a escolher para onde ele queria ir. Entretanto, ele, num ato assim de graça, né, ele abriu mão disso e deixa Ló, seu sobrinho, escolher primeiro o lugar para onde ele quer ir, e ele falou: se você escolher um lado, eu vou para o outro. Vamos resolver isso aqui. Abraão queria deixar um clima pacífico ali, vamos falar assim. Versículo 10. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Pensando especialmente então nas necessidades, né, de água, pasto para os seus rebanhos, né, Ló estava interessado na extremidade sul da planície do Jordão, que era uma área assim, com muita água e tão próspera, né, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, que essa região foi considerada tão exuberante, tão bonita como o Jardim do Éden. Então faz até uma comparação aqui no versículo. E continuando com o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram então um do outro. Então a partir daí cada um foi para o seu lado. Abrão para um lado, Ló para o local que ele tinha escolhido. Uma curiosidade aqui é que essa viagem para o leste tem algumas implicações perturbadoras, né? Pois, como vimos anteriormente, o leste foi o caminho seguido por Adão e Eva depois de serem expulsos do paraíso, né? Depois do pecado, Caim após o seu julgamento, e pela humanidade pecadora antes do incidente da Torre de Babel. Então, Ló escolheu o leste e foi para o leste. Então, essa partida para o leste faz essas associações, assim que eu falo assim, de certa forma perturba um pouco. Adão e Eva também, quando foram expulsos do Éden pelo pecado, partiram para o leste. Caim, após o seu julgamento, partiu para o leste. E após a Torre de Babel, né, o incidente todo ali, também o leste. E agora Ló escolhe também o leste. Isso é só uma curiosidade, mas chama bastante atenção. No versículo 12 diz o seguinte: Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Nós vamos ver mais detalhes do estado de depravação e perversão dos homens de Sodoma um pouco mais à frente, nos capítulos 18 e 19. Versículo 14 diz o seguinte: E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. Então, quando Abrão deu para Ló partes de Canaã, que era a terra prometida, nesse acordo de paz, né, que eles fizeram, isso ameaçava o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abrão. Afinal, parte de Canaã agora pertencia a Ló.
Mas como os planos de Deus, né, eles não podem ser frustrados por essa atitude de Abraão, né, de ter deixado Ló escolher uma parte dessa terra, o Senhor mesmo dá a Abraão, então agora toda a terra, que ele conseguisse enxergar e ainda mais. Então Canaã também iria pertencer à descendência de Abraão para sempre. E o versículo 16 continua: e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente, né, a tua descendência poderá ser contada. Deus também prometeu a Abraão uma descendência numerosa a ponto de não poder ser contada. E como Abraão já tinha 75 anos e ainda não tinha filhos, né, essa promessa era uma coisa assim surpreendente. Versículo 17: levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento, na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, depois que Deus deu toda essa terra então para Abraão, talvez para provar a fidelidade ou a fé dele, né, Deus manda Abraão levantar acampamento e percorrer essa terra em toda a sua extensão. E é isso que Abraão faz. Então, a partir de agora, ele e Ló já estão separados e a partir do próximo vídeo nós vamos ver o desenrolar dessa história. Se você ainda não fez isso, deixa um like, se inscreve no canal, ativa a notificação e ajuda então esse conteúdo a chegar a mais pessoas, pois assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Um grande abraço e fiquem com Deus.